Eu estou aqui com a Camila, estudante das Ciências Sociais, da USP, ela é da Faísca, do MRT. Eu queria saber qual que é, é a importância de lutar pela moradia estudantil, pelos auxílios, né, permanência. É, e além da importância, qual é o caminho que vocês acham que é melhor, além dessa manifestação aqui, qual é o caminho que vocês acham que realmente é o mais efetivo para conquistar o que os estudantes precisam? Eu acho que a USP, historicamente, ela é um espaço que é renegado justamente para os filhos da classe trabalhadora, para a população pobre. E é um espaço que é formado, ele não está aqui justamente para produzir conhecimento a serviço da grande maioria da população, né? E o que eu acho é que, na real, justamente por isso é, enfim, as medidas que a gente conseguiu impor para que as pessoas pudessem entrar de verdade na universidade, como são as cotas, a gente só conseguiu impor por mobilização, né? Por luta que a gente colocou. E, na verdade, acho que a reação da reitoria justamente é de, não só da reitoria, mas do próprio governo do estado, é de expulsar essas pessoas, né, daqui de dentro da universidade. Por isso que é importante lutar por moradia estudantil, por permanência, né? Só que, na verdade, isso tem que ser ponta de lança para a gente lutar por mais, como lutar pelo fim do vestibular, inclusive, porque a universidade tem que ser um espaço que verdadeiramente qualquer pessoa possa entrar, né? Ou até, por exemplo, a questão da bolsa de um salário mínimo, porque hoje a bolsa ela é extremamente insuficiente para uma pessoa que mora em São Paulo, né? Enfim, eu acho que na verdade o que a gente está fazendo aqui hoje ela é o caminho certo, mas também a gente tem que ter uma decisão consciente das entidades que estão dirigindo a gente de, na verdade, fazer de tudo para massificar a nossa luta, porque é isso que vai impor justamente como impôs em 2018 as cotas raciais, né? Tipo, isso que vai garantir que a gente isso que vai garantir que o reitor negocie, isso que vai garantir é a gente demonstrando força, justamente. Só que para isso a gente precisa que as entidades que estão dirigindo, as organizações que estão dirigindo nossas entidades se coloquem totalmente a serviço de massificar a nossa greve agora e também de se unir com os outros setores que estão lutando contra esse projeto de precarização, né? Tipo assim, como por exemplo o metrô, a CPTM e a Sabesp que vão entrar em greve amanhã, contra a privatização do governo do Tarcísio e, na verdade, lutar contra todo mundo que quer fazer avançar a privatização dentro da universidade, lutar contra todos os setores que querem precarizar a universidade, como também, ou o ensino, inclusive, como é o próprio novo ensino médio, que o governo já disse que não vai revogar, tipo assim. E, na verdade, é só confiando justamente nas forças dos nossos estudantes e não achar que vamos garantir tudo por negociação. Na verdade, é a gente se mobilizando que a gente vai conseguir impor, que a gente consiga o que a gente está exigindo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Wendel, estudante das Ciências Sociais da USP, do Afronte, e eu queria saber, primeiro, qual que é a importância de estar aqui construindo esse ato hoje, né? Quais são as pautas que vocês acham importantes mostrar de problema de permanência estudantil, moradia estudantil, auxílios, né? E além da importância do ato, das pautas, qual é o caminho que vocês veem aí para conseguir, de fato, conquistar essas reivindicações? Então, o ato que o DCE está puxando hoje no dia 2, ele é muito importante, simplesmente porque o CRUSP é a unidade mais precarizada da universidade, né? A gente tem demandas que já são históricas, como as devoluções dos blocos K e L, e também agora a devolução do bloco D, que a sua reforma começou no ano de 2021 e até agora, né, a gente não teve ele de volta. O próprio processo de reforma do bloco dele já foi cheio de problemas, porque durante a pandemia a universidade estava querendo expulsar os alunos de lá. Felizmente eu consegui contato com as pessoas do departamento jurídico do 11 de agosto e a gente conseguiu garantir que esses estudantes, até que fossem realocados, teriam direitos de permanecer lá e que a universidade não poderia começar as reformas. E esse é só mais um exemplo da política higienista da universidade, que é só de expulsar estudantes pobres daqui, como tem ocorrido reiteradamente. Agora, inclusive, a gente tem uma nova política da nova Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento que está expulsando moradores que ou já eram irregulares ou se tornam irregulares num prazo de 72 horas para sair daqui do CRUSP, né? É claro que é impossível, é humanamente impossível, inclusive para uma pessoa pobre, se mudar nesse prazo. É importante, inclusive, pontuar que
Para que você se torne regular aqui na universidade, basta que você não cumpra os créditos necessários, que são 12 créditos por semestre. Aqui no CRUSP, que a gente já acompanhou vários casos de pessoas que tinham vários problemas de saúde, pessoas que tinham problemas familiares, né, que vêm já de uma realidade, né, muito precarizada e que entram aqui numa realidade mais precarizada ainda, se somando à política da universidade, esses critérios eles não fazem mais sentido para dizer quem é irregular ou não, muito menos para fomentar uma política de expulsão, que é o que está acontecendo. Além disso, os estudantes do CRUSP, aos finais de semana, eles não têm acesso à alimentação, pois o bandejão, todos os bandejões dos restaurantes universitários são fechados para o jantar nos finais de semana. Então, as pessoas estão realmente numa situação de insegurança alimentar. E a universidade, com o caixa-reserva que tem, né, que seria um caixa-reserva para uma situação emergencial, não tem aplicado para uma situação emergencial que já está se estendendo há vários anos. E por isso nós estamos aqui reunidos hoje, né, puxados pelo DCE, tem vários movimentos, o Movimento Correnteza, o Movimento Afronte, a União da Juventude Comunista, tem vários cursos também das Relações Internacionais, da Faculdade de Economia e Administração, que estão hoje aqui justamente para unir forças aqui na frente da assistência social, para dizer que nós não concordamos, nós enquanto movimento estudantil não concordamos e que nessa greve nós iremos pautar e que nós iremos negociar, né? Porque, né, já que eles não querem cumprir com essa obrigação, nós vamos demandar, nós vamos pressionar, e é através disso que a gente enxerga que pode conseguir algum avanço aqui dentro. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Cauã do PSTU e da Rebeldia, e do CAEL também, e o Ed aqui do CAEL também. E eu queria saber, primeiro, qual a importância de estar construindo esse ato aqui, essa luta hoje, quais são as pautas do CRUSP e de permanência estudantil, de auxílio, que vocês acham relevantes trazer, né? Então a importância do ato e das pautas aqui, e qual é o caminho para conquistar essas reivindicações? Até meio idiota falar sobre isso, que a gente quer janta no fim de semana, tipo, a gente quer poder comer no fim de semana, a gente quer o aumento do nosso auxílio, porque a gente sabe todo mundo sabe que os estudantes do CRUSP são os estudantes mais pobres. A gente não mora aqui porque a gente quer, porque a gente sabe a situação que é morar aqui. A gente mora aqui porque a gente precisa. Então a gente está se somando nessa greve também, porque a gente sabe que se o CRUSP para, a universidade inteira para. Porque a gente é a base dessa universidade, assim, a gente sabe o que a gente passa aqui, e então é só isso que a gente quer, melhor condição, uma condição de vida de qualidade, sabe? E também é questão de que a política privatista da reitoria e do governo do estado acaba batendo mais pesado na gente, porque a falta de contratação de funcionários, de professores, e acaba fazendo com que a gente não tenha janta mesmo no final de semana, que a gente tenha uma moradia completamente sucateada, sem estrutura nenhuma, sem suporte nenhum da faculdade, sem conseguir ter o mínimo de assistência da própria faculdade mesmo, porque eles realmente não se importam com a gente. A verdade é que eles querem que a gente não esteja aqui mais, porque eles enxergam a gente, a moradia estudantil como um todo, como um problema. Então é essencial que a gente continue lutando contra esse projeto privatista que segue pelo estado inteiro e acaba tendo mais um reflexo dentro da moradia estudantil aqui da USP. Beleza. Obrigado. Obrigado. Eu tô aqui com o Matheus, da Correnteza, também consultor do DCE, estudante da filosofia da USP. E eu queria saber qual que é a importância de construir esse ato aqui hoje, né? Quais são as pautas que vocês acham importante as pessoas saber que estavam sendo reivindicadas aqui nesse ato de moradia, permanência, auxílio? E além desse ato, das pautas, qual que é o caminho para conquistar essas demandas?
Então, a importância do ato hoje é que a gente fez um ato dentro da moradia estudantil, né, uma das maiores moradias estudantis da América Latina, que é o CRUSP, que infelizmente é a contradição da USP, né, uma universidade bilionária que tem uma das moradias mais precarizadas aqui da região mesmo do Brasil, né? E uma das pautas da nossa greve é justamente a permanência. Não tem como a gente falar de permanência sem estar dentro da moradia estudantil, que é o foco, foco central da permanência na universidade, pelo menos na USP, né? Então a importância é justamente essa, chamar o morador e explicar para o morador também do porquê da permanência, que aqui no CRUSP muitas vezes a gente é deixado ao relento, principalmente quando a gente chega na nossa primeira semana de moradia aqui no CRUSP, quando a gente não tem nem ao mesmo um colchão para dormir e muitas vezes o alojamento é completamente mofado. Então a gente acredita que não tem como falar de permanência sem tocar diretamente no ponto da moradia estudantil. E um caminho para isso é justamente a greve, né? A greve ela vai ser o caminho para isso, a paralisação da universidade, da maioria dos cursos aqui da Universidade da Capital, e essa greve está se expandindo para o interior de São Paulo também, para as outras USP e em outras universidades também, junto com os trabalhadores proletários da classe operária brasileira, né? Então o caminho é justamente esse, né? A gente faz greve não porque a gente gosta da situação, a gente faz greve porque a situação é grave, e enquanto a situação estiver sendo grave, a greve vai ser necessária. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Adler, estudante da Geografia, mora no CRUSP, o conjunto residencial da USP, já fez parte da Amor CRUSP, também está no comando de greve da Geografia, está na luta, fez fala no ato. E eu queria saber o seguinte, qual que é a sua visão aí sobre esse processo de luta, de mobilização que desencadeou essa greve aí, que está se alongando aí na USP? E além desse balanço, qual que é a importância da luta do CRUSP e de auxílio por permanência? Qual a importância de defender essas pautas mais específicas e levar para a sociedade as reivindicações de vocês? Bom, a luta do CRUSP hoje ela se apresenta como uma luta contra os despejos, contra os descasos da assistência social, mas na verdade é a luta de todos os estudantes por um acesso aos serviços públicos, né, ao serviço de permanência que a USP oferece, de uma forma que não é a forma que a PRIP está colocando, que a PRIP está colocando simplesmente como despejo de recursos, sem pensar uma política pública inteligente que realmente acolha os estudantes, acolha as necessidades dos estudantes. Então a gente tem um aumento dos recursos destinados à assistência social, só que a gente não tem uma assistência social que dê conta das demandas dos estudantes em atendimento, em acompanhamento. Então a gente vê muitas vezes essas políticas não surtindo efeito e a gente tendo a continuidade de casos de suicídio no CRUSP, a continuidade de casos de abandono, de perca de vínculo e enfim. E uma política muito agressiva de despejo, né? A partir do momento que o estudante perde o vínculo com a universidade, eles diminuem as possibilidades de recorrer, de disputar essa condição com o novo regimento do CRUSP, com a nova PAPF. Ao mesmo tempo que eles apertam isso, eles diminuem o acompanhamento. Então a gente vê explodindo os números de casos de perca de vínculo. E aí a solução para eles tem sido uma solução ilegal, assim, de despejo, sem ação judicial, sem dar um prazo que as pessoas consigam se organizar para sair do CRUSP. E a gente reivindica que essa forma de tratar as pessoas que saíram, que perderam o vínculo com o CRUSP, é a forma com que eles também estão tratando os estudantes e é a forma com que os estudantes estão perdendo o vínculo, né? A gente tem uma universidade que aposta na inovação, aposta na pesquisa, aposta em uma política de busca de implementação de tecnologia e de desenvolvimento de pesquisas nesse sentido, mas que faz isso em torno de uma exploração de trabalho dos estudantes muito ampliado, assim, e que a partir do ponto que você não consegue cumprir as expectativas de currículo, não consegue cumprir as expectativas de trabalho da universidade, você é abandonado. E é isso que a gente está sofrendo, né? Nos institutos, e é a pauta de permanência geral da USP.
Você perguntou também sobre a sociedade. Sobre as pautas, né, para falar para a sociedade e também do balanço aí desse processo de luta, desse contexto também. No final a nossa disputa é por uma outra universidade, né? A gente tem um processo de universidade, o processo que está transformando a nossa universidade em uma universidade voltada para as necessidades do mercado, uma universidade que nas suas decisões sobre organização de currículo, sobre destinação de recursos, é cada vez mais mercadológica e envolve cada vez mais interesses privados que estão adentrando os nossos espaços e disputando com bolsas de incentivo privado, com participação nas decisões dentro dos departamentos, quando eles conseguem entrar com bolsas e ganham espaços. Enfim, é um setor que está entrando na universidade e ganhando cada vez mais poder político aqui dentro, influenciando no nosso currículo. E a nossa disputa é contra isso, é pela contratação de professores, sem uma reforma curricular, que é a medida que eles estão tentando impor, ser uma reforma curricular que prejudique a pesquisa voltada para a sociedade, para as necessidades da população, para uma ciência que consiga ser independente e pensar as necessidades do povo brasileiro. Assim. Bom, é basicamente isso. Assim, são modelos de universidade mesmo em disputa. Beleza. Bom, obrigado. Eu estou aqui com a Karen, estudante de Geografia, constrói o SEG, o Centro Acadêmico da Geografia, constrói também o Jabasta e o Socialismo ao Barbárie. E eu queria saber, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí desse processo de luta, das reivindicações que estão sendo feitas aí? Qual o debate que vocês acham importante sobre as reivindicações da greve? E qual o caminho que vocês acham mais adequado para conquistar essas reivindicações e outras também que possam ser interessantes? Bom, primeiramente acho que começar fazendo esse balanço da mobilização, né? A gente ainda está no momento de ascensão, no sentido de que outros cursos estão aderindo, etc. Só que está chegando num teto de ascensão se levar em conta os estudantes, né? E aí bater na tecla novamente que falar de unidade não é em vão. A gente precisa do apoio, não só o apoio na fala dos trabalhadores e dos docentes, né? A gente precisa conseguir, de fato, construir espaços para que eles entrem em greve. Eu estive na Assembleia do Sintusp, eu estive na Assembleia da DUSP e o que eu sinto é que há essa vontade, só que ainda não existe condições para que eles entrem em greve e a gente precisa, enquanto movimento estudantil, impulsionar isso, estar nas assembleias. O DCE, por exemplo, não estava na Assembleia do Sintusp. E aí não ficar com essa unidade em vão, porque assim, a gente vai chegar num teto e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga continuar mobilizando, para a gente garantir aquilo que a gente de fato está pedindo, né? E daí, em relação a como está sendo tocada, as pautas, etc., a gente teve uma reunião de negociação na semana passada, que foram levados 23 pontos para a mesa de negociação, sendo que efetivamente só se discutiu sobre um, e aí foi marcada uma outra reunião de negociação agora para essa semana, já é a terceira vez que a gente vai numa reunião de negociação, que é claramente uma forma de postergar as coisas, de fazer com que se arraste a negociação para tentar desmobilizar a gente, né? E não é à toa, você chega com 23 pontos numa mesa de negociação, é pedir para que isso aconteça, né? A gente tem as pautas, não que uma pauta seja mais importante do que a outra, mas no sentido de que a gente entrou em greve por quê, né? Me parece que a gente entrou em greve por contratação de professores em regime RDIDP, né, de dedicação exclusiva. A gente entrou em greve por conta da volta do gatilho automático e a volta do gatilho automático para garantir que os professores repostos depois a gente não entre em déficit e também a volta do gatilho automático para que possa destruir toda essa política de contratação por mérito, né, esses editais concorrenciais que só existem por conta que seguraram as aposentadorias. A gente também está em greve por conta da permanência estudantil para garantir que todos os estudantes que precisam tenham esse auxílio, o auxílio permanência, o aumento desse auxílio permanência, pela melhora das condições do CRUSP, etc. E também por conta da situação dos trabalhadores, né, para derrubar o banco de horas. Os trabalhadores foram coagidos a assinar o acordo coletivo que renova o banco de horas, né?
E essa é uma pauta muito principal. E também contratação de trabalhadores no sentido de funcionários, no sentido de que esse banco de horas faz com que os funcionários trabalhem mais e se contrate menos, né? E eu acho que passa por aí, essas são as pautas principais. As outras pautas que foram levadas são menos importantes? Não. Mas não foi, de fato, o motivo pelo qual a gente entrou em greve. A gente tem que garantir que essas pautas que sejam inegociáveis, que elas sejam levadas para a mesa de negociação e que a gente dê um tom para a reitoria. No sentido de que essas reuniões de negociação que estão acontecendo uma por semana, pipipipopopó, só faz com que a reitoria dite os termos da nossa mobilização. E tem que ser o contrário. Então que a gente chegue e a gente imponha, olha, é o seguinte, a gente está com todos os campi da capital parado, a gente tem Lorena, Ribeirão Preto também aderindo às nossas mobilizações. Então assim, quem tem que ditar as coisas somos nós. Então que sentemos, fazemos 3 dias direto de negociação, direto não, mas que haja um plano e etc. Mas que isso não fique postergando de semana a semana. Foram levados 23 pontos e aí foi começada a discussão em uma semana para terminar agora nessa semana. O que vai acontecer? A gente vai ficar 23 semanas negociando? A gente vai ficar um semestre negociando? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso e colocar todas as nossas forças nesse sentido, garantir que os estudantes continuem mobilizados, mas incorporar os funcionários, incorporar os docentes e não fazer isso só na fala, mas na prática também para impulsionar esse movimento. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Eduardo, do PCdoB, também da UJS e estudante de enfermagem aqui da USP. E eu queria saber, primeiro, qual que é o balanço que vocês estão fazendo aí da greve, das pautas de greve, do avanço da luta, né? Como que vocês acham que a gente chegou nessa assembleia, se vocês quiserem fazer esses comentários, né? E além do balanço aqui com relação a essa assembleia hoje, qual é o caminho que vocês veem que é necessário ser tomado na luta para que de fato essas reivindicações e outras consigam ser conquistadas? Tá, primeiro eu acho que a gente chega aqui nessa assembleia com uma certa frustração em relação à última negociação com a reitoria, né? A gente tinha aí a expectativa de que pelo menos ouvissem aí as nossas reivindicações e o que teve na verdade foi uma tentativa de obstruir aí o nosso processo de negociação, né? Ficaram muito tempo aí tentando dialogar sobre o método da reunião em si e a gente considera isso uma tentativa frustrada nossa, né? De conseguir essas negociações, mas acho que é isso, né? A greve vai exigir da gente também uma capacidade de conseguir articulando o conjunto dos estudantes para pressionar cada vez mais a reitoria e a gente conseguir avançar nessas negociações tão importantes que a gente está tentando. E aí eu acredito que a gente chega nessa assembleia também tentando renovar essa esperança da galera, essa esperança dos estudantes, que cada vez mais os cursos estão aderindo, né, à greve e isso está se expandindo também para os interiores. Eu acho que o grande desafio é a gente continuar mantendo aí coesa essa luta toda para que a gente consiga chegar nas próximas negociações ainda mais fortes. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Clara, diretora de universidades públicas da Uni, também constrói a UJS, o PCdoB. E eu queria saber pela Uni, né, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta até agora, das reivindicações que estão sendo trazidas? E para além do balanço, né, até essa assembleia, eu queria saber qual o caminho que vocês acham que é necessário ser tomado para conquistar essas vitórias e conseguir também outras reivindicações. Então, primeiro eu queria parabenizar, né? Eu acho que a Uni tem acompanhado o processo aqui de greve da USP, né, de uma forma muito interessante, tanto que a gente tem uma gama aqui de juventudes, né, organizadas que fazem parte da União Nacional dos Estudantes e a gente vê esse processo aqui como um processo já vitorioso de mobilização estudantil, né, visto que agora a Uni tem uma grande tarefa, né, de colocar a universidade no roteiro de reconstrução do país. Isso perpassa também para as nossas universidades estaduais, né, que tem sido precarizada desde Bolsonaro. Né? Então a gente tem inclusive que aprovar em relação, né, assistente estudantil, porque em 2015 todas as universidades que aderissem ao SISU tinham direito, né, a uma porcentagem do Plano Nacional de Assistência Estudantil e que desde 2015 isso não foi implantado dentro das universidades estaduais em nenhuma do Brasil, né? Então esse processo que está acontecendo aqui na USP é um grande exemplo de como está sendo a universidade sucateada, né? E a USP, que é pioneira aqui na América Latina em cursos, né, pioneira também no desenvolvimento científico
científica e tecnológica aqui do nosso país. Então essa mobilização para nós é uma grande resposta ao governo estadual, né, que tem deixado a universidade dessa maneira, e também resposta da reitoria, que precisa dialogar com os estudantes. Não dá para a gente construir uma universidade, né, com um tripé universitário fortalecido, não dá para a gente construir uma universidade adequada para os estudantes, para os próprios trabalhadores aqui da universidade, se a reitoria não dialoga sobre os anseios dos estudantes, né? E o que a gente espera daqui para frente é que a gente consiga organizar, né? A nossa mobilização já está muito gigante aqui, a greve na USP precisa ser maior ainda, né? Então a gente precisa mobilizar ainda mais estudantes, porque greve não é porque você tem que ficar dentro de casa, precisa estar construindo a greve dentro da universidade, né? Então nessa capacidade de mobilização dentro da greve, e que a gente possa organizar as nossas pautas, né? Para que de fato o problema da USP seja resolvido, que é a contratação de professores. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Uriel, estudante da UNB de filosofia, tá aí querendo vir para a USP, tá prestando apoio aqui na luta, da AJR e do PCO. E eu queria saber, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí desse processo de luta da USP e das reivindicações, né? E qual o caminho que vocês acham necessário ser tomado na luta para conquistar essas reivindicações e conseguir ir além na luta estudantil? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que o movimento estudantil está paralisado há muitos anos. E o movimento que está se estabelecendo aqui na USP, que começou pelos professores, mas que logo os estudantes tomaram a dianteira, é um movimento real. A juventude nos últimos anos é o principal alvo da campanha do imperialismo, né, contra os governos nacionalistas, uma campanha extremamente identitária, onde as minorias se sobressaem aí à luta de classes, à luta da classe operária. Mas o movimento aqui, justamente por ele ser um movimento real, né, ele tem a chance aí de inaugurar uma nova fase para o movimento estudantil. Então a gente participa, principalmente num tom mais positivo, mais propositivo, para que sejam reivindicadas não apenas questões econômicas, como contratação de mais professores, isso, aquilo, não. A gente precisa, além disso, e de todas as reivindicações do movimento, né, lutar por um governo tripartite nas universidades, um governo dos funcionários, estudantes e professores com voto proporcional, ou seja, os estudantes que têm que decidir o que acontece, pelo fim do vestibular, que é uma coisa essencial, tem que ter um livre ingresso aí nas universidades, o aumento das verbas universitárias, né? Nosso dinheiro todo vai para banco, vai para juros, etc. Então a gente vem mais com esse tom político para a greve, né? E ressaltando que é importante o movimento estudantil se basear em pautas reais e tá fazendo o que está fazendo agora. Tem que ter greve, tem que ter ocupação, não dá para parar. É essencial não só para os estudantes, mas para toda a classe trabalhadora. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o João, da Corrente Proletária Estudantil, do POR, estudantes de publicidade aqui na USP. E eu queria saber, primeiro, que balanço vocês estão fazendo aí desse processo de lutas da USP até agora, das pautas reivindicadas, né? Então, do processo que chegou até essa assembleia aqui. Então, além desse balanço, eu queria saber também o seguinte: qual o caminho de luta que vocês veem para conseguir essas reivindicações e também conseguir avançar na luta estudantil e, quem sabe, para fora da universidade e da pauta da educação? Bom, a reitoria ela começou tentando usar a polícia contra o movimento, e isso só ajudou o movimento a crescer. Depois disso, a reitoria ela passou então as manobras e as falsificações. Por exemplo, como aconteceu a entrevista do reitor ao Estadão, né, e mais recentemente a carta aberta dos diretores das faculdades. A reitoria então ela diz que está negociando com os estudantes, porém o que ela está fazendo na verdade é sabotar e tentar acabar com a greve. Então, diante disso, a Corrente Proletária Estudantil do Partido Operário Revolucionário, nós defendemos duas ideias principais nesse momento, que inclusive a gente está distribuindo aqui o nosso boletim. A primeira delas é preparar para radicalizar nos métodos de luta as ocupações, os trancaços nos portões, os fechamentos de vias e etc. O segundo ponto principal que a gente defende no nosso boletim é buscar por uma unidade de fato com os professores e demais trabalhadores da universidade. Propomos nessa assembleia que se tire uma comissão para ir conversar com o Sintusp e também com a ADUSP, para que a gente possa chamar uma Assembleia Geral Universitária. O que certamente, né, vai mostrar a força do movimento
para a reitoria. Diante disso, o partido defende algumas bandeiras principais nesse momento. Uma delas é combater todas as formas de privatizações da universidade, o EAD, as fundações, os cursos pagos e etc. Também combater o autoritarismo e as falsificações da reitoria com a radicalização dos métodos de luta. E por último, a unidade real na luta entre os estudantes, funcionários e os professores. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Gijo, estudante da pós-graduação do IEB, aqui na USP, e também constrói o Levante Indígena aqui da USP. E eu queria saber, primeiro, como vocês do Levante Indígena estão vendo esse processo todo de mobilização, de luta, que chegou nessa greve, né, tá até aqui nessa assembleia, né? E para além desse balanço da luta até agora, quais são as pautas que você acha relevante levar para a sociedade da questão indígena dentro da USP e na educação como um todo? Quais são as pautas aí que vocês querem trazer para a USP? Então, eu acho que assim, o que a gente vem enquanto Levante Indígena tentando trabalhar desde que a gente se formou na universidade na greve de 2016, que já pautava as cotas, é a questão do acesso indígena, de como esse acesso indígena ele não é um acesso como o das outras pessoas que acessam a política pública racial, étnico-racial. Então, não é interessante que o acesso indígena ele aconteça junto, vinculado aos pretos e pardos, em concorrência, em sistema de concorrência, mas de que haja uma reserva de vagas indígena, respeitando uma demanda que a própria Constituição Federal cria, que é a da educação diferenciada indígena, intercultural e específica, que não é igual à educação universal que existe no ensino público e privado brasileiro. É uma educação específica, intercultural, por vezes bilíngue e trilíngue. Então é necessário um vestibular indígena específico, e hoje na luta da USP para poder efetivar essa política do vestibular indígena específico, a gente precisa construir um conselho de acesso indígena na Universidade de São Paulo, que tenha as comunidades indígenas, que tenha os coletivos indígenas que constroem essa luta na região, que tenha a UPEI, na União Plurinacional de Estudantes Indígenas, que tenha a Comissão Guarani Uvurupá, que tenha a Associação SOS Pancararu, que é uma associação de indígenas do Pernambuco em contexto urbano. E para que a gente possa efetivar isso, a USP precisa se comprometer em construir os espaços de discussão e reflexão indígena para construir esse acesso. A gente precisa, então, do comprometimento da PRIP e da Pró-Reitoria de Graduação com um recurso financeiro, material, que vai garantir a presença das comunidades indígenas aqui dentro. E encaminhar um ciclo de encontros para discutir a presença e a ausência indígena na USP, esse ano ainda, e um seminário para efetivar a política de acesso indígena na universidade no ano que vem. E acho que para isso ser esse horizonte nosso se fortalecer, seria muito importante, por exemplo, a presença nossa no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas na Paraíba. E aí que a Universidade de São Paulo também se comprometa a garantir o nosso deslocamento, a garantir um ônibus para que esses estudantes indígenas e não indígenas possam estar com todos os estudantes indígenas e suas delegações na Paraíba elaborando sobre como vai ser esse acesso indígena na Universidade de São Paulo, que já é solicitado desde a greve de 2017, que já passou pelas mãos da reitoria essa proposta, mas infelizmente não foi aprovada. Acho que é isso. Aí, né, contratação de professores e funcionários, né, uma coisa também que nos toca, porque a gente sabe da importância de ter funcionários indígenas no quadro, assim como professores indígenas também. Então, por isso que 5%, eu acho, também de reserva de vaga para as pessoas indígenas seria fundamental. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Orca, da Juventude Pátria Livre, diretor do Centro Acadêmico da Educação, da Educação Física e Esportes, aqui da USP. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual é o balanço aí que vocês estão fazendo desse processo de luta da USP, que entrou em greve, das pautas, de tudo que está trazendo até essa assembleia aqui, né? E eu queria saber também qual é o caminho que vocês acham que é necessário ser tomado para conquistar todas essas reivindicações e avançar aí na luta pela educação.
Mano, primeiramente, eu acho que o balanço é que apesar de ser um momento que não é para ser celebrado, a falta de professores e tudo mais, pelo menos falando pela EFE, a gente vê que esse momento está causando uma grande crescente no movimento estudantil na EFE. A gente, que é a Escola de Educação Física e Esporte, a gente está conseguindo engajar bastante nossos estudantes nessa luta pela contratação dos professores. A EFE, que sempre foi considerado um curso despolitizado pelo próprio movimento estudantil aqui da USP, pelo próprio DCE, a gente vem trazendo essa virada, mostrando sim que a gente tem nosso posicionamento, que a gente está somando na luta. Então esse é um momento bastante especial para a gente que está conseguindo mobilizar nossa galera. A massa da EFE está concordando com a pauta. Hoje lá a gente está prestando uma greve de apoio, mas também a gente tem nossas reivindicações próprias, que é a contratação de mais professores, porque hoje os que estão lá, eles não dão algumas matérias com desculpas de são sobrecarregados, por toda questão de matérias, de pesquisa, de questões administrativas. Então isso acaba fazendo que falte matérias para a gente, matérias essenciais para a nossa formação, e também professores qualificados. Essa é a nossa luta. E, mano, eu acho que para esse momento, para a gente sair vitorioso, a gente precisa do movimento estudantil unido e forte, se fazendo presente a todo momento, desde os trancaços até a reitoria, até os atos na reitoria, na negociação, e não desistir dessa parada. Eu sei que quando a greve é longa acaba tendo tendência a enfraquecer, mas a gente não pode deixar cair nesse marasmo. Porque essa, que nem disseram aí, essa é uma das maiores greves já vistas dentro das universidades. E se a gente conquistar essa nossa demanda de professor, de funcionário, vai ser uma virada de chave excepcional. Porque hoje, com todos esses problemas, a USP já é a melhor faculdade da América Latina, então se resolvendo nem se fala. Vamos voar. Coisa muito importante para o nacional desenvolvimentismo que a gente quer, a independência do país. Então, seguir nesse rumo aí. Reforçando aí, a gente tá sempre unido e não deixar a bandeira cair jamais. Fica com essas pautas até o final, até a reitoria conseguir atender a gente. Porque quem faz a universidade não é reitor, não é diretoria, é os estudantes que estão aqui todo dia presente, se formando para o futuro do país, também desenvolvendo pesquisas. É nós que movemos tudo isso. Beleza. E só mais uma pergunta. Tem problemas específicos da educação física, de esporte, aqui na USP que você acha importante mencionar? Então, os problemas mais da educação física da área em si não, mas o que atinge nosso curso é isso, é a falta de professores para essas matérias, porque hoje a justificativa é que não falta professor, nós temos todas as grade horária preenchidas por professores e tudo mais, mas falta bastante optativas eletivas, tem gente que não conseguiu se formar esse ano por falta dos créditos de optativas eletivas, e a desculpa disso, apesar de ter professor relacionado a essa matéria, é que hoje o professor ele tem que escolher qual aula ele quer dar, pela questão dele que eles apresentam de estar sobrecarregado com o trabalho, tanto com carga horária de aula, de pesquisa e de serviços administrativos, e que isso reflete a falta de professores na nossa universidade. Desde 2014 a gente perdeu 20% do nosso corpo de docentes. Então a gente está nessa luta para que seja reposta, que a gente consiga manter o alto nível da faculdade. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com o Giovanni, estudante da Geografia da USP, independente, e também estou com o Pedro, estudante da Geografia aqui da USP e constrói a Juventude Comunista Avançando. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta da USP, né, dos estudantes, dessa greve, que chegou até essa assembleia aqui, né? O balanço da luta, das reivindicações, coisas que vocês achem relevante falar. E tem esse primeiro ponto do balanço. E segundo, qual o caminho que vocês acham necessário para, de fato, conquistar essas reivindicações e avançar a luta pela educação? Então, o meu balanço, eu até vejo de uma maneira positiva. Realmente, como foi falado aqui, é uma mobilização muito grande e muito potente que está sendo nesse período que a gente está vivendo, 2023. Então, o meu balanço é o quê? Mobilização, massificação, resiliência
e necessitando realmente de ter mais adesão, de ter mais força de cada um, de chegar nos dias, colocar na cabeça a greve, principalmente a parte da periferia da Universidade de São Paulo, e que precisa estar chegando mais. O meu balanço negativo é com relação aos meus companheiros que são da periferia e que não estão acreditando, não estão comparecendo, tem os seus motivos, não sou ninguém para cobrar nada de ninguém, nem tenho uma capacidade para fazer isso, mas eu acho que está precisando, tem um pessoal que está precisando chegar mais e chegar mais mesmo na greve para somar, mas de resto, tirando isso, ao meu ver, eu acho que tem muita potência. Tem muita potência, precisa achar os caminhos para potencializar. Eu tô parabenizando, né, as pessoas que estão na frente aí, porque as pessoas parecem, no meu olhar, um pouco distante, que as pessoas estão pisando firme mesmo e não estão deixando a greve cair. E eu acredito nela, eu acredito que vai ser um momento histórico, porque a gente está num momento histórico. A gente está num momento pós-pandemia, a gente está vivendo muitas realidades no mundo de novas revoluções na África, na América Latina, muitas transformações, seja positivo ou negativo, que estão muita coisa à flor da pele, as pessoas estão muito acesas, tanto para o bem quanto para o mal, então eu acredito que vai ser um momento de muita força, de muita ocasião, de situações, e a gente tem que travar essa luta para o nosso objetivo, porque o negativo realmente vai vir no nosso caminho. Então é isso. Então, meu balanço da greve, ele é positivo, porque de primeiro momento a gente conseguiu aglutinar um grande número de pessoas. E o que era para ser uma greve até então, que tinha um balanço, que seria uma greve grande, mas tomou proporções maiores com algumas decisões, principalmente a decisão do Paulo Martins, naquela fatídica segunda-feira. E, assim, isso é legal. Só que eu também tenho algumas visões sobre a greve que eu penso no futuro da greve. Porque a greve no movimento estudantil, ela é diferente da greve no movimento sindical, porque ela é maior no seu tempo e as discussões, as conjecturações são maiores. Então, a gente, como movimento estudantil, está necessitado mesmo de uma união maior, uma articulação maior entre os institutos e os CEAs e as outras tantas colaborações da USP, como as atléticas, que estão sendo importantíssimas nas ocupações, principalmente a da FEFELESH, mas falta essa articulação no sentido de organizar as atividades de maneira unificada para manter a greve ativa. E, assim, todo mundo está tendo ideias maravilhosas, estão tendo atividades maravilhosas, mesas incríveis e, assim, a gente fica perdido entre os horários. E às vezes as mesas ficam um pouco esvaziadas porque as pessoas ou estão em reuniões, enfim, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas eu vejo a faculdade ainda com muita movimentação, sabe? Qual é o seu nome mesmo? Ulisses, sabe, Ulisses? Hoje eu cheguei aqui, eu vi a faculdade cheia como se fosse ter aula. Falei, nossa, vai ter aula, sabe? Tipo, tá bem cheia por ser uma greve, né? Então a faculdade está mobilizada, as pessoas estão mobilizadas. É como o Giovanni falou, as pessoas estão potentes, né? E assim, mas eu ainda penso que é necessário
os estudantes terem essa união e pensarem no futuro da greve no sentido do que é inegociável para nós estudantes. A gente fala do gatilho automático, a gente fala do edital de méritos, a gente fala da política de inovação que está rolando aqui na USP, que traz o capital privado para dentro da USP e privilegia alguns cursos em detrimento de outros, que acontece com Itaú, Santander, enfim, outros tantos bancos. Enfim, então, o que é inegociável para nós? Eu sinto que o que é inegociável para nós é a contratação de novos professores de maneira imediata, em caráter emergencial. A USP tem caixa para isso. Não é nenhuma universidadezinha, ela não se gaba como a maior da América Latina, então tem dinheiro para isso, e a gente sabe que tem dinheiro. Tem 8 bilhões em caixa só na USP. Então é necessário a USP fazer as contratações emergenciais de professores. Para mim isso é inegociável. Tem que direcionar melhor a verba da USP. Porque nós da geografia, eu estou no 3º ano da geografia, nós da geografia não temos campo, não temos matérias sendo oferecidas, Ulisses, há mais de 20 anos, como matérias que não estão sendo oferecidas desde 2002. Os estudantes de geografia física têm maior defasagem porque a maioria das matérias não oferecidas são do ramo da geografia física. Estágio supervisionado em geomorfologia, uma delas, e tantas outras que são retiradas porque os professores aposentam ou morrem, não tem substituto, e é um ciclo que, sabe, a geologia hoje sofre com a falta do campo. E sem falar, meu querido, da situação do CRUSP. Coitado dos cruspianos, eles não têm água. No início do ano passado a gente estava lutando por um direito básico, que era água. Isso é um absurdo. Se você entra no CRUSP, é insalubre. E eu admiro muito os companheiros do CRUSP, porque eles moram num lugar que é difícil de morar e ocupam, e é um espaço que é necessário a ocupação estudantil, mas a universidade tem que olhar para isso. Entendeu? Então, essa é a questão, Ulisses. O que é inegociável para nós? Eu sinto que essas pautas são... A gente tem que ter vitória em alguma delas. E eu já estou respondendo aquela pergunta do que são os caminhos para uma vitória. Eu sinto que isso é um caminho. E eu também estimo e penso que os trabalhadores devem estar unidos com nós, porque o Tarcísio quer privatizar a CPTM e o metrô. É um momento decisivo. Agora, ou a gente aceita o privatismo do governo Tarcísio, ou a gente luta e disputa política, porque a política é isso, não é mais do que a disputa dos espaços, e a gente precisa, é urgente que a gente dispute esses espaços. Obrigado. Eu estou aqui com a Giovana, estudante da Letras da USP, constrói o Centro Acadêmico da Letras, também o PSTU e a Rebeldia, e eu queria saber o seguinte: qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de lutas da USP, da greve, das pautas de reivindicações, né? E além desse balanço, qual o caminho de luta que vocês acham necessário para conquistar essas reivindicações e avançar na luta pela educação, quem sabe avançar na luta para além da educação? Oi, tudo bom? Então, o que a gente acha, o que a gente tem achado até o momento do processo da mobilização, da greve, é que estamos saindo como um todo, estudantes de toda a USP, muito vitoriosos. Como muitas pessoas já falaram, essa é uma das, se não a maior greve que a Universidade de São Paulo já teve, uma das maiores. Então, nesse sentido, a gente está muito orgulhoso do nosso curso, que foi muito ponta de lança aí nesse processo. Então o balanço que a gente tem é que a greve está sendo muito vitoriosa até o momento, apesar da gente ainda não ter conseguido
eu esqueci a palavra, negociar com o reitor, de fato, as nossas pautas, muito pelo descaso dele. A gente acha, inclusive agora entrando no segundo tópico que você perguntou, eu acho que a gente tem que dobrar as nossas apostas, radicalizar. Agora eu acho que é o momento da gente radicalizar de fato, porque se o reitor não quer conversar com a gente, então a gente vai fazer ele ouvir a gente de qualquer forma. E é isso, entendeu? A gente tem que mostrar o nosso tamanho, a gente tem que mostrar a nossa força. Então, o que a gente, como CAEL, vem discutindo é que agora, e o curso de letras no geral, é que agora é o momento da gente radicalizar nesse sentido. Da gente, se o reitor não quer ouvir nossas reivindicações, não quer acatar nossas reivindicações, então a gente vai fazer da vida dele um inferno. E é isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Sofia, estudante de jornalismo na USP, constrói o CALC, o Centro Acadêmico da ECA, e também o DCE da USP, também constrói juntos, e o MES. E eu queria saber qual que é o balanço que vocês estão fazendo da greve até agora, desse conjunto de lutas, de reivindicações que vem acontecendo aqui na USP. E além desse balanço, eu queria saber quais são os caminhos de luta que vocês acham que são os principais para a gente conseguir realmente conquistar essas reivindicações e avançar na luta pela educação e, quem sabe, estourar a luta para além da educação. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que essa greve é a maior greve em número de cursos da história da USP, né? A gente, essa semana, está começando a aprovar, já aprovamos a entrada de vários campi do interior na greve, né? Aqui na cidade universitária não há curso que esteja ou fora da greve ou não esteja paralisado, estamos todos participando da mobilização, né? E aí, o que a gente vê agora é a gente está tentando promover agora uma campanha contra a enrolação que a reitoria está tentando promover em cima da gente. A gente teve uma reunião de negociação com a reitoria em que se passou 1h30 só discutindo um método que seria muito antidemocrático para o movimento estudantil, né? A reitoria tentou se aproveitar dos estudantes, passou 1h30 enrolando a gente e de forma que a gente só conseguiu discutir uma pauta das 23 pautas essenciais da greve. Entre essas 23 pautas essenciais estão o que todo mundo sabe, que é a contratação de professores, permanência estudantil, contratação de técnicos, mas também tem várias outras questões que são essenciais a vários estudantes, né? Como é a não punição daqueles que participaram da greve, a volta dos campus para os cursos que são mais práticos, né? Várias outras questões que são essenciais para todos nós, como conjunto da USP. Então, acho que, agora a gente está se encaminhando para realmente pressionar a reitoria no sentido de que a gente não pode deixar eles enrolarem a gente, porque o método deles agora é tentar enrolar o movimento estudantil e esperar que a gente se desmobilize. O Rui Braga, né, que é um professor da FEFELESH, falou lá que ele não ia discutir 23 pautas com a gente porque ele acreditava que na semana que vem a gente já não ia mais ter greve. E a gente fala que não é isso. A USP vai continuar mobilizada e a gente não vai deixar eles enrolarem a gente desse jeito. E agora a gente tem duas tarefas, né, que é ir para as ruas, disputar a opinião pública e unificar com os trabalhadores no sentido de enfrentar também as privatizações, dizer que o movimento estudantil fala não a essas políticas do Tarcísio e também pressionar cada vez mais a reitoria para eles verem que a gente não está de brincadeira. É isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Sebastian, estudante da História Econômica, né, da pós-graduação em História Econômica aqui na USP, independente. E eu queria saber o seguinte: primeiro, como você está analisando esse processo aí de luta que resultou nessa greve, está resultando nessas pautas, nessas reivindicações, né? E além do balanço desse processo de luta aqui na USP, eu quero saber qual o caminho que você acha que é necessário ser tomado para conquistar de fato essas reivindicações e conseguir avançar na luta pela educação. Bom, eu acho que a construção do que está fazendo agora o movimento estudantil da USP, né? É muito importante porque ela já está indo para além da USP, né? Ela está conseguindo ter uma articulação e uma projeção junto ao movimento dos metroviários e contra uma pauta mais geral que tem a ver com as dificuldades da reitoria em termos de como é dirigida a universidade, mas que já também está indo contra uma pauta neoliberal, né? Geral do Estado de São Paulo, contra a gestão do Tarcísio e, em geral, contra
a manutenção de uma gestão neoliberal, né? Que também a gente sabe não é só do Tarcísio, não é só da direita, mas também de boa parte da esquerda progressista ou a dita esquerda no Brasil, né? A outra questão que é qual que seria o caminho. Bom, eu acho que tem que ser o que já está rolando em certa medida, que é a construção pela base e a unificação do movimento estudantil junto à classe operária, junto aos trabalhadores, os metroviários em geral, com toda a classe trabalhadora. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o João, da esquerda marxista, da Liberdade Luta, também está construindo o Amor CRUSP e o Comitê contra a Privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp aqui em São Paulo. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual o balanço que vocês estão fazendo aí da esquerda marxista desse processo de mobilizações, de greve, de lutas, as reivindicações que estão tendo, né? Então, qual o balanço que vocês estão fazendo nesse momento aqui da luta? E, para além disso, qual o caminho que vocês acham necessário ser tomado para conquistar essas reivindicações e avançar pela luta na educação? Olá, gente, tudo bem? A gente chegou numa fase, num processo da luta, em que praticamente todos os institutos estão, né, dentro da luta, todos os institutos estão em greve praticamente. Existem alguns que estão com problemas, eu vou falar mais em seguida sobre isso, sobre nossa posição em relação a isso, mas a gente chegou num ponto em que as próprias Assembleias Gerais, né, elas adotaram um tom e um formato em que elas são protocolares, né, elas são apenas assembleias necessárias para continuar reaprovando a greve e não se discute mais a questão das reivindicações do movimento, como se tivesse tomado que por exemplo, consenso, né? Mais para frente a gente vai falar sobre a questão do CRUSP, mas, por exemplo, a Carta de Reivindicações do CRUSP, ela possui coisas, aspectos que não têm acordo com a Carta de Reivindicações tirada na plenária dos moradores do CRUSP. E não é algo que está sendo debatido porque a Assembleia tem sido isso, né? Então, ela é onde você tem uma Assembleia onde tem 20 falas das organizações, mas que discute temas pontuais, coisas protocolares, etc., que estão sendo passadas, né? Em relação à força dessa greve, né, a gente abriu uma polêmica que foi necessária nesse período agora, que é relacionada à questão de quais forças realmente tem a greve, né? Porque atualmente as pessoas estão olhando e estão falando que essa é a maior greve da história, da USP, etc. Só que a gente tem observado um problema que entra na caracterização de vanguardismo em alguns institutos específicos. A gente sabe que ela começou muito forte, começou na Letras, que é literalmente o curso mais bem organizado, Letras e Arte, né, são os cursos mais bem organizados. Aconteceu a situação do Paulo Martins, que alguém já deve ter falado aqui nesse canal, né, que eu não preciso falar de novo, mas que colocou a FEFELESH ali no centro de ser o centro mais forte dessa greve, né, o polo mais forte. Quando se aprovou a greve na Químicas e em alguns outros institutos, a gente já começou a observar que era necessário, com essa aprovação, que os militantes da FEFELESH eles fossem realocados para esses institutos para ajudar no piquete. Uma coisa que a gente começou a achar muito esquisito, porque é uma greve de um instituto, né, que tem vários estudantes, etc., que se tivesse uma força para conseguir conduzir a greve, eles teriam, por exemplo, gente o bastante para conseguir fazer os piquetes. Uma coisa que a gente achou estranho, que aconteceu ali, que aconteceu em outros institutos, mas que culminou principalmente na questão da Poli. Qual é a questão da Poli? Historicamente se fala, né, que a Poli não entra em greve. Nesse último período, pelo menos, as pessoas falam que a Poli ela é um desses locais que não entra em greve. Tipo a Poli, a FEA, tem locais que se diz que tem as greves da USP, mas eles não entram, né? E aí a gente foi bombardeado com a notícia de que historicamente a Poli entrou na greve, etc. A gente saiu dessa situação de olhar a narrativa por um heroísmo, né, tipo, do movimento estudantil, e foi fazer uma análise da situação da Poli atualmente. E a gente percebeu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o fato de que você tem um corpo estudantil na Poli, que se somar a graduação, né, 5 mil, mais 2 mil de pós-graduação ali, 7 mil estudantes, não, na verdade é uma média de 8 mil estudantes que tem lá. A Assembleia, essa Assembleia que aprovou a entrada da Poli na greve, ela tinha 260 estudantes da Poli que estavam lá, que claro, são heróicos sim, são pessoas que estavam lá e que queriam lutar pela greve, etc. E considerando
a força da ideologia burguesa na Poli, é heróico que 260 pessoas aprovem greve. Mas não dá para não caracterizar isso como um vanguardismo e um erro eles serem aprovado a greve na Poli naquele momento, considerando que o Grêmio ele ainda não tinha feito a discussão necessária com o conjunto dos estudantes ali. Você tem 8.000 estudantes que precisam ser convencidos. A gente não tem ilusão de que 8.000 pessoas vão ser a favor da greve lá na Poli. Mas 260 estudantes nesse corpo estudantil gigante da Poli representa só 5%. 5% do corpo estudantil da Poli é muito pouco. E aí a nossa grande preocupação em relação à Poli é justamente o fato de que isso pode gerar a reação. E lá é um dos locais onde é mais suscetível a que surja a reação da burguesia ao movimento. No coração do movimento, inclusive, né? Na USP Butantã, né? O que isso pode acontecer? A gente já observou nesse último período que existem aqueles elementos, né, os Poliberty, né, os liberais organizados lá da Poli, etc., que eles são contra a greve. Claramente são contra a greve, porque é a concepção política deles. São uns idiotas, mas no momento atual eles são pequenos, desorganizados, etc., mas a gente não descarta a possibilidade de que, para desmobilizar a greve, para ela deixar de acontecer, a burguesia ela não teria problemas, por exemplo, em financiar esses grupelhos, né, de liberais que estão começando a se movimentar. Não sei se alguém aqui chegou a ver que durante o ato da invasão do IME, né, que a gente fez a invasão do IME lá, alguns desse grupelho dos caras do MBL foi lá no Vão da História e tentou desfazer os piquetes. E isso tem acontecido, eles irem lá gravar as pessoas, etc. Atualmente, irrelevante, isso é irrelevante. Só que a gente não descarta que, dado o crescimento e a potência, né, da greve no próximo período, eles podem ser financiados pelo capital, inclusive porque o capital já está muito presente na Poli. A Poli e a FEA são centralmente locais que são financiados por esse tipo de burguesia nacional, internacional, etc. Esse é um dos pontos. O outro ponto é, assim que foi aprovada a greve na Poli, esses caras, eles começaram a rodar um abaixo-assinado, né, dentro da Poli, e uma moção lá na Poli, que falava basicamente, a gente foi atravessado. Eles falavam uma coisa que era real, tipo, foi um atravessamento, né, daquela pequena quantidade de estudantes ao movimento no geral, né, ao processo do Grêmio, mas eles usam isso para separar e redirecionar o movimento para uma posição contra a greve. A gente é completamente contrário a isso. A nossa posição é que o correto foi um erro, na verdade foi um erro ali declarar a greve naquele momento, que o que o Grêmio deveria fazer e as forças políticas que estão lá seria fazer esse processo que a Letra fez, por exemplo. Antes das Letras declarar a greve, e aí uma grande maioria dos estudantes, maioria gigante dos estudantes aprovou greve, assembleias lotadas, mais de 1.000 pessoas na Assembleia de Aprovação de Greve, foi um trabalho metódico e paciente, que é muito mais difícil do que você aprovar a greve heroicamente. É você fazer um trabalho metódico e paciente, explicando para as pessoas porque é que elas têm que entrar em greve. Porque o Grêmio ele já tinha, inclusive, um levantamento de dados, etc. Esse atravessamento e essa pressão que as organizações do movimento estudantil fizeram na Poli naquele momento, eles colocaram uma série de estudantes que poderiam ser convencidos, né, pro lado dessa posição dos Poliberty, por exemplo, de que tem que ser contra a greve porque a greve está atravessando o meu direito individual e etc. Eles usam o argumento do atravessamento que é real, mas eles direcionam para o lado errado. É uma questão que tem que ser observada, né, para esse próximo período, porque não é só uma coisa. Começou ali na Poli, eles começaram a dar coesão para o movimento. E se você for olhar, por exemplo, a moção que esses caras estavam rodando naquele momento, essa moção ela não é uma moção que foi elaborada pelos caras da Poliberty. Eles provavelmente contrataram uma consultoria para fazer, porque eles têm capacidade mental de fazer aquilo, né? É bem estruturada a moção, é bem escrita e etc. Ou seja, já tem tido um certo aceno deles com setores da burguesia para conseguir dar uma coesão para esse movimento. Que a ideia é essa, não importa se tem um Bonaparte maluco. A ideia é que para a burguesia não importa, você pode financiar aquelas pessoas ali para serem a reação dentro do movimento. A gente já viu isso em vários locais e momentos da história. Aí a coesão se cria nesse momento e, por exemplo, na faculdade de Direito, o que já era um pouco esperado, começou a surgir um outro movimento de reação lá dentro, um movimento muito parecido com o nome de Vai Ter Aula, alguma coisa desse tipo, assim. Esse movimento no Direito, ele se fundamentou, e ainda existe, está tendo um combate lá, uma disputa ideológica no Direito,
que é muito mais possível, por exemplo, vencer lá, dado o número de militantes que tem agindo, etc., do que na Poli, por exemplo, né? Mas existe um combate ideológico na Faculdade de Direito, e esse movimento de direita, esse movimento reacionário da reação, né, contra a greve, ele se baseia, por exemplo, na coesão que foi dada no movimento da Poli. Eles já usam isso como um argumento para falar, existe uma crise de representação acontecendo na Poli. Nos baseamos nisso e aí eles têm suas argumentações jurídicas sobre como que o direito de greve, ele atravessa o direito de ir e vir, a liberdade individual, né? A gente sabe que isso é uma lorota da justiça burguesa, etc. Mas eles se fundamentam nisso e eles vão conseguir trazer, por exemplo, a mente de algumas pessoas que não estão jogadas para a vida política. Isso pode acontecer lá, isso pode acontecer na Poli, isso pode acontecer em vários outros institutos, porque é um problema que tem tido no movimento atualmente, que todo mundo está aprovando as greves sem ter feito a construção prévia. E aí, com o passar do tempo na greve, é necessário que você tenha braço, tenha gente lá que esteja militando, etc. Não é só aprovar a greve e ficar em casa. Tem que ter um convencimento político para as pessoas elas verem que faz sentido continuar construindo a greve. Lá no IO, por exemplo, eles saíram da greve depois que sofreram pressão dos professores, né? E agora voltaram para a greve de novo. Isso mostra que o movimento está enfraquecido lá. Na Química, essa semana passada, a maioria dos estudantes não estavam aqui. Você pensa, ok, a greve está forte. Não. Eles estavam na semana de Química. O centro acadêmico com 50 pessoas votou a greve na semana de Química, que é a semana que não tem ninguém, que não tem aula, as pessoas ficam em casa. Então temos relatos de pessoas que estavam em casa e não sabiam que estavam em casa porque estavam em greve, mas sim porque achavam que era a semana de Química. É uma coisa que é a ser observada nesse movimento, assim. Existe uma diferença entre as coisas como estão acontecendo agora. Sim, é uma greve muito forte, mas ao mesmo tempo a gente não pode olhar sob a narrativa de que sob a narrativa heróica da greve, da crescente e progressiva greve. A gente tem que olhar para a situação tal como ela aparece. Depois dessa situação toda da Assembleia, tá muito longo, né? Depois dessa situação toda da Assembleia, o Grêmio Politécnico ele lançou não é um plebiscito, é uma consulta. Inclusive é isso, a Assembleia lá que aprovou a greve na Poli, ela era uma Assembleia que ia votar o plebiscito, né? Ela não ia votar a greve, foi uma pressão naquele momento para aprovar a greve, precocemente. Um atravessamento dos estudantes para os estudantes que não conseguiram ir, consideraram um atravessamento, né? A gente conhece os limites do plebiscito. Inclusive uma coisa muito incomum para praticamente todo o corpo estudantil, cada unidade da USP. Eu acho que só a Poli e a FEA costumam utilizar esse tipo de mecanismo. É limitado, a gente sabe que é limitado e que ele não convence a pessoa que ela tem que estar na greve, mas é o processo deles, não dá para atravessar o processo dos institutos, cada um está num nível de consciência diferente, né? Perdi o fio da meada do que eu ia falar. Em relação à greve da Poli, qual foi a outra pergunta mesmo? Eu acho que isso já dá mais ou menos um panorama um pouco grande sobre nossa posição em relação a como está se desenvolvendo. A questão que eu estava falando existe uma contraposição entre o que está acontecendo, as forças reais da greve. A gente tem força para vencer esse movimento, mas tem que considerar as forças tal quais elas são agora. E existe uma narrativa de heroísmo da greve, que é uma coisa que não tem nenhum embasamento na materialidade, no mundo real, assim. É basicamente uma crescente da greve de pessoas que não estão acompanhando o dia a dia da greve. Não entende que, por exemplo, lá na FEFELESH a gente está desgastando os militantes que tem que estar lá construindo a greve para se locomover para fazer piquetaço na Poli, na Química, tem que ajudar lá nos piquetes do IO e etc. Você está locomovendo toda a militância de lá e deixando, por exemplo, o vão desprotegido. Já teve situações que a gente recebeu mensagens das pessoas que saíram para fazer ato ali na Poli, nos dias seguintes, né, etc. E ficaram poucos militantes lá no vão. E essas pessoas que estão no vão são as mesmas pessoas que já estão desgastadas, etc. Então tem seus limites a greve. Não pode olhar no sentido de ser uma narrativa heróica, mas sim olhar quais forças que temos agora. Inclusive a própria reitoria, ela não está escutando o que é que os estudantes estão falando, que é a força da greve. Ela vai lá no chefe do instituto e pergunta: como é que está a greve aí, como é que está a adesão do corpo discente e do corpo docente? Eles perguntam para os chefes do departamento lá. Não perguntam o que é que o movimento acha, o movimento estudantil acha que são as forças da greve. Porque sabe que não tem um embasamento de fato, né, no mundo real. Então, nossa posição sobre a atual situação do movimento. Ao mesmo tempo que sim, é um movimento histórico que está se expandindo para toda a USP, mas o que a gente está avisando é que pela maneira como se está conduzindo, pode-se estar criando uma reação
dentro da USP, que se encontrar uma coesão, ela pode trazer muitos estudantes para essa reação e ia ser muito ruim para a greve no momento em que a gente está começando a ter embates com a reitoria, embates com o governo, amanhã que vai ter a greve, né, unificada, etc. A gente está tendo todo tipo de ataque possível, que inclusive a própria militância começa a se desgastar, porque uma greve desgasta, né, que surgisse um movimento contra a greve, de fato um movimento coeso contra a greve. Esses são os alertas e avisos que a gente vai vendo, etc. Eu ia falar da consulta, de uma consulta que teve, que não era um plebiscito. Aí que eu falei que eu perdi o fio da meada, né? Que é o quê? Eles fizeram uma consulta lá, o Grêmio Politécnico fez uma consulta para saber, teve mais de 2.000 votantes, né? Uma votação bem grande que tem a ver com essa situação toda. E aí é uma coisa muito interessante porque, sei lá, 1.240 e poucas pessoas, ou mais ou menos nessa média assim, votaram que são a favor da greve e 800 e poucas pessoas votaram que são contra a greve. Só que aí tinha uma segunda pergunta que era: você é a favor dos piquetes? Aí 1.240 e poucas pessoas falaram que eram contra os piquetes e 900 e poucas pessoas falaram que era a favor dos piquetes. O que é uma inversão muito grande, uma coisa que não faz muito sentido. O que dá a entender, provavelmente, que quando eles falam que são a favor da greve, eles estão falando, essa grande maioria, né? Eles estão falando que eles são a favor da greve no geral aqui na USP. Mas, por exemplo, não dá para você fazer uma greve na Poli, que tem a situação dos professores que querem dar as aulas, sem fazer piquete. É contraditório em si, né, essa situação. Inclusive, convido vocês a acompanharem lá darem uma analisada nessa pesquisa que se fez. Ela elucida bem qual é a atual situação de consciência dos estudantes da Poli. Mas aí você tem que olhar que, por exemplo, existe pelo menos as pessoas que votaram abstenção e as pessoas que votaram a favor do piquete, a soma deles, dá mais de 1.000 pessoas. Tem que mirar nessas pessoas. Essas pessoas que a gente vai ter que trazer para fortalecer são as pessoas que provavelmente vão construir a greve na Poli. E são as pessoas que podem derrotar essa tendência a ter uma reação na Poli ou não. A gente tem que olhar para essas pessoas. Fora isso, eu não vou falar da questão da Amor Cruz hoje, tá? Vou falar depois porque está muito longo. A gente aprovou aqui nessa Assembleia a adesão ao movimento amanhã, né? A luta contra as privatizações do metrô, CPTM, Sabesp, os petroleiros aderiram à paralisação, vários outros sindicatos do serviço público aderiram à paralisação também. A gente já tem os ataques do governo agora, Tarcísio falando da ilegalidade da greve, e inclusive nesses últimos dias eles lançaram pelo Ministério Público, né, pela Justiça Burguesa, o veredito de que se a greve ela parar 100%, né, ela deveria parar só 20% fora dos horários de pico. Não faz o menor sentido para uma greve de transportes. Se não atender a isso, cada um dos sindicatos vai ter que pagar R$500 mil. Uma multa gigante em cima dos sindicatos. A gente, como Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM, já lançou o nosso combate, já colocou em todas as bases que a gente está, que se o governo lançar multa aos sindicatos, se o governo demitir qualquer trabalhador decorrente dessa luta que vai ter amanhã, que a gente está jogando o combate para que seja greve 100%, inclusive a gente tem desacordo com a proposta dos metroviários, de uma tendência nos metroviários de ser catraca livre, para a gente tem que ser greve mesmo, 100%, né? Caso a greve vai acontecer, mas caso venha a ter esse tipo de represália do governo, os trabalhadores eles voltem automaticamente para a greve e entrem em greve por tempo indeterminado. É a única estratégia possível para evitar que o governo faça esse tipo de represália, porque o Tarcísio ele já entrou num ataque aberto a esses serviços e vai usar isso, inclusive, como justificativa para continuar as privatizações em São Paulo. Amanhã vai ser um primeiro momento. Provavelmente a gente não vai derrotar Tarcísio agora, dia 3. Isso praticamente já está dado, considerado que não teremos greve por tempo indeterminado. Já devem ter falado outros camaradas aí sobre essa nossa posição. Da greve de 24 horas, que a gente é contrário a essa posição, que é uma greve com final marcado e que o Tarcísio só vai esperar até o final. E aí o movimento, né, o Resistência, o PSTU, etc., lá nos metroviários, eles querem ainda, além de ser uma greve de 24 horas, eles querem que o Tarcísio aceite que seja catraca aberta, catraca livre. Qual é o impacto que tem? O impacto que tem numa greve do transporte metroferroviário é justamente ele não transportar a maior mercadoria que se tem no capitalismo, que é os trabalhadores. Ele não vai transportar
milhões de trabalhadores que estariam indo para outras empresas. É aí que tem um impacto real, é aí que a burguesia é impactada e pressiona o Tarcísio para que ele resolva esse impasse logo mais. Agora, se você tem um prazo determinado para acabar e você ainda oferece catraca livre, é ótimo para o Tarcísio. Ele vai sair lançando ataque, que nem saiu agora, né? E vai jogar a população contra os trabalhadores. Tem um risco, inclusive, de desmoralizar os trabalhadores que vão lutar durante um dia só e depois vão ter que parar. Existe um indicativo que alguns dos diretores do sindicato querem fazer de voltar para a greve só em janeiro. Parar hoje e voltar para a greve só em janeiro. É um erro fazer isso. Por isso que a gente está lançando esse combate de se tiver demissão, se tiver multa aos sindicatos, aí a gente volta para a greve e continua por tempo indeterminado. É isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Alessandro, do PCB, da UJC e do DCE, da USP também. E eu queria saber o seguinte, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí desse processo de greve, de lutas, do resultado dessa Assembleia agora que acabou? E, além desse balanço, qual é o caminho de luta que vocês acham necessário para conquistar as reivindicações da greve e avançar na luta pela educação? Então, acho que um balanço hoje é que o movimento estudantil, que estava antes fragmentado, conseguiu conhecer as pautas de todos os cursos, etc. Acho que isso é muito importante, né, para a mobilização, mas acho que é mais importante ainda pensar que essa greve, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é uma ferramenta de luta muito legítima, mas que a gente precisa pautar para a gente conseguir também, para além dela, né? O que é que a gente vai conseguir nesta greve e qual que é a movimentação política que a gente vai conseguir do próprio movimento estudantil para o próximo período. Acho que é muito importante a gente pensar isso, por exemplo, porque a Poli paralisando, a FEA paralisando, são locais de muita atração do movimento estudantil que a gente consegue causar mais pressão também na própria reitoria, né? Porque, por exemplo, se a Letras paralisa, isso tem um peso muito diferente quando, por exemplo, a Poli, que é um local em que se veicula e circula o capital dentro da universidade. Então, acho que a gente precisa fortalecer e tentar retirar um pouco esse peso que tem as humanas e as humanas aplicadas, como se as pautas somente deles fosse a pauta de todos os estudantes. E acho que a partir disso, essa greve tem dado as condições para que a USP como um todo conheça esses locais mais afastados do movimento estudantil e também as pautas de outros campi, né? Acho que a gente precisa também se reconhecer enquanto estudantes da USP, para que a gente não tenha mais esse rechaço político para as próximas movimentações, para além da greve também, de construir uma cultura política que se reconheça enquanto uspianos de forma geral. E aí eu acho que o balanço é bastante positivo, a gente conseguiu aqui ter uma assembleia já em diversas semanas de greve que foi massificada novamente, mas acho que é muito importante que a gente tire disso realmente saldos políticos, que a gente consiga mobilizar para os locais, por exemplo, que estão furando dos piquetes, etc., que a gente consiga também fazer com que esses locais não tenham que sozinhos paralisar, construir os seus piquetes, mas que a gente consiga, nesse movimento de unificação, fazer com que locais mais mobilizados possam auxiliar também e levar os acúmulos dos locais para os locais que têm menos tradição política, né? Acho que isso é muito importante. Acho que, no geral, a gente tirou um bom calendário. É um calendário que tem, de fato, uma possibilidade de dar fôlego à construção da greve para o próximo período, mas acho que é importante ainda dizer que não é o suficiente, né? Os trancaços, as movimentações políticas que têm acontecido são muito significativas, mas precisam avançar cada vez mais, porque diversas greves se perduraram por meses, né? E a gente não sabe hoje se essa também vai conseguir se perdurar por tantos meses assim, sendo que a gente precisa ter esse foco constante, né? Saber que a gente precisa tirar as reivindicações da mão da reitoria, mas também construir as mobilizações para um período posterior à greve, né, que é um movimento estudantil mais unificado, mais massificado, com mais reconhecimento enquanto universidade e reconhecimento do papel da USP no cenário estadual e nacional. Acho que é isso aqui que eu gostaria de dizer, vindo aqui da UJC e do PCBRR. Beleza, obrigado.
Eu estou aqui com o Matheus, que constrói a Unidade Popular, e o Correnteza, no CRUSP. E eu queria saber, estudante de Química aqui na USP, né? E eu queria saber qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta, dessa greve, das reivindicações, dessa assembleia que acabou de acabar, né? Qual o balanço que vocês estão tendo dessa luta até agora? E para além desse balanço, qual o caminho de luta que vocês acham necessário para que sejam conquistadas as reivindicações e consiga ter um avanço aí para além delas na luta pela educação? Então, essa greve é uma oportunidade histórica, né? Porque ela escancara as contradições da USP, que é uma universidade bilionária, uma universidade extremamente rica, é a melhor universidade da América Latina, né? Mas esconde dentro de suas grades gigantescas estruturas de opressão contra estudantes pobres, contra estudantes trabalhadores, né? Contra pessoas que já são socialmente extremamente oprimidas e que vêm aqui, né, na busca de se refugiar através da educação, porque é isso, a educação é uma ferramenta de empoderamento, né? Mas quando a gente entra aqui, a gente lidar com uma outra realidade. E nós, na moradia estudantil na USP, né, no CRUSP, nós somos a parcela mais pobre dos moradores, então nós somos as pessoas com a pontuação mais alta do PAPF, né? Para conseguir a moradia, você precisa ter uma pontuação muito alta no PAPF. A gente zoa que é uma rinha de pobre, e é basicamente quem ganhou a rinha de pobre, né, vai pro CRUSP. E a realidade que a gente lida com uma moradia que não se imagina, né, que a moradia da USP é daquela forma, tão precarizada, com tanta falta de estrutura, com tanta falta de dignidade. Até quando você chega mesmo, né, você vai para um alojamento que, assim, é brincadeira aquele alojamento. Você fica com 10, 12 pessoas dentro de um quarto, um quarto mofado, um quarto que não cabe aquela quantidade de pessoas, dividindo um banheiro ali como se fosse um banheiro público, sabe, como se fosse um banheiro de shopping. E é essa a realidade dessa universidade. Essa greve, ela cumpre o papel de mostrar para a sociedade, né, do estado de São Paulo, a realidade dessa universidade e também, né, através dessa exposição, de resolver tudo isso. Então, essa assembleia hoje foi extremamente importante, dá pra ver, né, são várias assembleias, elas duram muito, elas são muito longas e elas são extremamente cheias, porque os estudantes estão convictos de que a gente precisa mudar essa realidade. Inclusive, né, depois da próxima negociação, a gente aprovou em assembleia hoje que vai haver uma coletiva de imprensa, porque a gente quer dialogar com o estado de São Paulo sobre a realidade da nossa universidade e escancarando essas contradições, né? Falta professor aqui, falta moradia, a moradia não tem qualidade, a bolsa é insuficiente. Essa é a realidade da Universidade de São Paulo. Beleza, obrigado.